é tão bom. Levanta a tua voz nessa manhã e renda graças a Ele. Nós somos gratos, Pai, a Ti. Obrigada porque nós acordamos nesse dia, Senhor, para Te exaltar. Aleluia. E não há lugar melhor, Pai. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar Na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso rir, na tua presença, posso gritar, na tua presença, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há.
ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não, não há outro igual a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Deus. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Sim, Senhor, uma manhã de alegria, uma manhã de celebração, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão decidindo, Pai, essa manhã, Pai, anunciar a sua fé, Pai. Nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa manhã. Nós te damos graças pela sua presença em nosso meio, a sua presença em nós, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Sim, Senhor, consagramos, Pai, queremos te dar o nosso melhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado sempre constante, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor nos conduza essa manhã e a vida de cada irmão que vai estar se batizando essa manhã. Nós te damos graças, Senhor, pela vida de cada um presente aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Amém. Bom dia, graças e paz. Está tudo bem com você? Amém. Você está feliz por essa manhã? Amém. A gente está numa manhã de batismo. Amém. Os nossos irmãos vão anunciar publicamente a sua fé, aquilo que aconteceu no seu interior. Paz, é um motivo de alegria. A Bíblia diz que a festa no céu quando alguém aceita Cristo, quando alguém se arrepende. Eu penso que também deve haver festa num momento como esse. A gente está celebrando esse fato, esse momento na vida dos nossos irmãos. Amém. Então se alegra, daqui a pouco a gente vai estar tendo o nosso momento de batismo. Mas antes a gente vai ter ministração. Eu queria começar com vocês nosso momento de dízimos e ofertas. Queria ler com vocês Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, no versículo 18. Diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Eu gosto muito dessa passagem porque Paulo enfatiza que as ofertas que chegaram para ele subiram a Deus como uma oferta de aroma agradável. Sabe, esse momento de oferta não é simplesmente um momento natural, mas é um momento mesmo de entregar ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Ele já sobe a Deus como uma adoração também. Por isso que Paulo vai dizer que nós não devemos dar por tristeza ou por necessidade, mas com alegria, segundo o que tiver proposto no seu coração. Assim como a nossa adoração ao Senhor, o nosso louvor, a nossa vida deve ser de coração, assim também as nossas ofertas devem ser de coração. Um ato de gratidão ao nosso Deus que nos deu tudo, que tem feito chegar em nossas mãos aquilo que nós temos. Então eu queria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, a gente vai estar orando. Se você quiser, você vai poder também fazer a sua oferta no cartão, ali com a maquineta, lá com o Rafa lá atrás. E se você quiser também, você pode fazer pelo Pix, que é o CNPJ da igreja. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de contribuir com o seu reino, Senhor. Sim, Pai, queremos ser participantes em tudo aquilo, Pai, que envolve o Senhor. E nós queremos, Pai, dar de coração ao Senhor, Pai, com alegria, não com peso, não com tristeza. Sim, Senhor, que suba ao Senhor como um aroma agradável, Pai. A nossa oferta, Pai, o nosso sacrifício ao Senhor, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Não nos é pesado, Pai. Nos é privilegioso, Pai. Nos é honroso, Pai, poder contribuir com o seu reino. Eu oro pela vida de cada irmão meu, Pai, aqui suprido, Pai, nenhuma necessidade, Pai, sobre as suas vidas, Pai, mas tem em abundância, Pai, para toda generosidade. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ofertar. Aleluia. Você pode ficar de pé? Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Amém. Senta um pouquinho. Amém. Então, como vocês sabem, hoje nós estamos numa manhã de batismo nas águas. E eu queria saber quem é que vai se batizar hoje, essa manhã. Pode levantar sua mão. Amém. Bênção demais. Vocês podem estar acompanhando ali Lourdes. Ela vai levar vocês lá para a sala dos firmados. Lá vai ser dado hoje a matéria do discipulado, batismo nas águas. Vocês vão aprender sobre esse conteúdo para que depois vocês possam estar se batizando. Então, podem se direcionar para lá. Amém. Bênção demais. Amém. E nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Jesus. Queria chamar aqui Gabi. Ela vai estar ministrando para nós nessa manhã. Amém. Bom dia, gente. Tudo bom? Espero que você esteja bem, né? Hoje é um dia maravilhoso. Domingo é um dia muito bom, um dia de cultuar o Senhor, né? Terça e quinta também, todos os dias da nossa vida também. Mas hoje é o dia que a gente tira para estar em comunhão aqui, para falar um pouco, estudar um pouco da palavra juntos, né? E como Lucas falou, a gente vai dar continuidade à nossa série sobre Jesus. Então, a gente tem abordado todos os domingos aqui de novembro e dezembro pontos sobre Jesus, né? Jesus foi uma pessoa que andou, que realizou muitas coisas aqui sobre a terra, né? Então, a gente tem visto a humanidade de Jesus sobre a terra. A gente tem visto, né, as profecias bíblicas, né, que apontavam para Jesus desde o Antigo Testamento. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre Jesus, o bom pastor.
né? Jesus, ele é o nosso bom pastor. E eu vou trazer aqui para você uma palavra que vai clarear para você o que significa dizer que Jesus é o nosso bom pastor. Né? Então, a gente não tem só o pastor Isaías como nosso pastor, a gente também tem Jesus como o nosso bom pastor. Jesus é o pastor que está acima de pastor Isaías. É a Jesus que pastor Isaías presta conta dessa igreja, da sua vida, do cuidado com a nossa vida. E também nós temos acesso a Jesus como nosso bom pastor para desfrutar dessa perspectiva da vida de Jesus, né, do que ele realizou sendo bom pastor. E quando a gente fala de pastor, a Bíblia, você vai ver a Bíblia usando analogias de pastor que cuida de ovelhas, né? E eu vou trazer alguns versículos, você não precisa abrir, eu vou citar rapidamente, para você ver como a Bíblia tem trazido essa analogia de Jesus como um pastor e nós, como seus filhos, somos as ovelhas, né? Somos o seu rebanho, a quem nos apacenta. Né? Lá em Mateus 2,6, quando estavam questionando de onde viria o Messias, de onde Jesus nasceria, de onde ele viria, de que cidade. Né? E Mateus vai lá e cita uma profecia dada no Antigo Testamento, e ele diz assim: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor cidade de Judá? Pois de você virá o governante, que será o pastor do meu povo, Israel. Né? Então, aqui trazendo essa analogia de Jesus como o pastor de Israel, pastor do seu povo. Mateus 9,36 diz: quando viu as multidões, teve compaixão delas. E aqui está falando de Jesus. Né? Jesus já estava na terra, Jesus já estava andando com os seus discípulos, já estavam realizando prodígios, milagres, maravilhas, e as multidões seguiam ele, e quando Jesus olhava para aquele povo, ele tinha compaixão deles. E diz assim: pois essas pessoas estavam confusas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 26:31 diz: no caminho Jesus disse: esta noite vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E aqui especificamente eu vou te explicar. Ele estava fazendo uma analogia sobre quando ele fosse morrer na cruz. Você sabe que a morte de Jesus Cristo já estava programada, já tinha sido. Ele foi enviado por Deus, na verdade, para morrer em nosso lugar. E aqui ele estava dando vislumbres para os discípulos de quando isso ia acontecer, sabe? E quando Jesus morreu na cruz, né, o pastor foi ferido na cruz, as ovelhas se dispersaram, o seu rebanho se dispersou. Né? A gente vê na Bíblia os discípulos, eles indo por todo o mundo para pregar a palavra. Então, aquelas pessoas que tinham sido apacentadas, cuidadas, zeladas pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, né? Agora, quando Jesus morreu na cruz, elas se dispersaram e foram por outros lugares, espalhando a palavra de Deus. Né? Marcos 6,34 diz: quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Vê, Jesus não só tinha os discípulos dele como seu próprio rebanho, como as suas próprias ovelhas, como ele também via as multidões que iam buscar a palavra dele, como essas ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, né, que não tinham um rebanho. E ele, com compaixão, ele prega a palavra para poder alcançar essas ovelhas. Hebreus 13:20, o autor de Hebreus diz o seguinte: e agora que o Deus da paz, que ele trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue. 1 Pedro 2,25 diz: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. 1 Pedro 5,4 diz o seguinte: e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Então a gente vê a Bíblia introduzindo mesmo a pessoa de Jesus Cristo como um bom pastor. E a gente também vê a Bíblia também nos introduzindo, nós, seus seguidores, né, alcançados por Jesus Cristo como suas ovelhas, como parte do seu rebanho. Eu vou te explicar um pouco melhor onde a Bíblia quer chegar com essa analogia. E eu queria que, para isso, você fosse comigo lá para Salmos 23.
disse, é uma manhã de ensino, então eu vou abrir algumas passagens aqui. Eu preciso que você se conecte bastante para você compreender o que a palavra de Deus quer dizer quando diz que Jesus é o nosso bom pastor. Lá em Salmos 23, no versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse salmo é muito conhecido, né? E às vezes a gente tem uma impressão de quando se fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar, é porque a gente vai ter sempre tudo que nós queremos, né? Mas hoje eu vou quebrar um biscoito aqui com você, né? Quando se estuda um pouco melhor sobre essa passagem, nós vamos ver que o texto no original, isso aqui, muitos estudiosos da Bíblia afirmam a mesma coisa. Diz o seguinte: o texto original, na verdade, quer dizer Adonai Elohim, quando ela fala sobre e o Senhor é o meu pastor, quando se refere ao Senhor, o original é Adonai Elohim. Isso é um título usado para Deus como um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo, cujo sentido deveria ser vertido como o Senhor, o meu pastor. Mas não para por aí, ele diz. E o complemento diz: nada me faltará. Não, no original, o sentido de nada me faltará, às vezes a gente pensa que é que você vai ter tudo o que você deseja, né? Mas, na verdade, ele é melhor traduzido como não terei falta de nada, ainda que eu não tenha tudo. Vê que interessante, porque às vezes a gente tem essa expectativa de que na nossa caminhada, porque o Senhor é nosso pastor, tudo que nós vamos precisar, nós vamos ter e pronto. E às vezes não é a realidade, né? Às vezes você passa por situações de aflição, as situações de limitação em área financeira, em alimento, em sua vida espiritual, na sua vida emocional. Você vai passar por algumas aflições, né? E a gente tem essa ideia, quando a gente lê esse versículo, de que porque o Senhor é o meu pastor, eu nunca vou ter falta de nada. Eu sempre vou ter tudo, tudo que eu desejar. Mas às vezes as coisas que a gente deseja não se cumprem. Sabe? E a verdade é que nessa palavra, a tradução no original está sendo dizendo o seguinte: que você pode até ter falta, mas você não vai sentir falta, né? E isso não quer dizer, eu não quero que você me interprete mal quando eu falo sobre isso, não quer dizer que Deus não é o Deus que vai trazer o suprimento para a sua vida. Ah, Gabriela, então não vou nem mais orar ao Senhor, não vou mais nem declarar, porque se eu vou ter falta mesmo, se eu vou andar em escassez mesmo, para quê? Eu vou gastar meu tempo tendo fé, crendo, orando ao Senhor? Não, a verdade não é essa. Deus é o seu pastor e Ele vai te suprir nas suas necessidades. Mas, mesmo assim, se você um dia tiver falta sobre algo, aquilo não vai tirar a tua paz, a tua alegria, porque você consegue estar suprido mesmo tendo falta. Não é estranho isso, mas é a verdade da palavra. A palavra de Deus diz que esse evangelho é loucura para o mundo, né? E para o mundo, talvez, ser suprido em tudo fosse ter a abundância de tudo, até o que você não precisa, né? Mas eu tenho muito dinheiro na minha conta e está tudo certo. Mas a palavra de Deus diz que está em abundância. É muitas vezes você passar por uma situação de falta e não se sentir sem suprimento, porque a palavra te supre, né? E para ficar isso mais claro, lá o apóstolo Paulo fala lá deixa eu achar aqui, em Filipenses 4, 10, 13, diz: como eu me alegro no Senhor, porque por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Mas, e Paulo aqui estava escrevendo uma carta à igreja de Filipe, e ele diz assim: mas não tinha, sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado. Veja, Paulo estava passando por um momento de necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em todas as coisas. Sei viver na necessidade e também na fartura. De estômago cheio, essa versão é a NVT, se você estiver achando um pouco diferente, mas é a mesma coisa que está escrita, só que numa linguagem diferente. Sei viver, aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece.
Vê, o apóstolo Paulo, durante a sua caminhada, cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, ele teve faltas e necessidades. Eu não sei você, eu já tive faltas e necessidades. Em alguns momentos da minha vida, a parte financeira foi mais estreita do que é hoje. Né? E eu até desejei fazer coisas que eu não tinha condição no momento de fazer. E aquilo passou. E não significa dizer que eu não fui suprida. Que eu não fui suprida pelo próprio Deus. Sabe? E Paulo diz isso aqui. Ele disse, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe quando a gente está vivendo em falta? É naquele momento que você deseja algo e que você não consegue ter aquele algo na sua vida e você deixa a sua fé se abalar por conta disso. Você já começa a questionar o próprio Deus, você já começa a questionar a própria palavra. Mas, Senhor, porque eu não tenho isso, porque eu queria isso, porque eu queria fazer aquilo. E aí você começa a contender contra o próprio Deus por conta de uma necessidade que você tinha. Mas sabe, quando você anda em suprimento, às vezes as situações vão parecer um pouco mais estreitas. Mas você vai render suas mãos ao Senhor e obrigada, Pai, porque em meio a tudo isso eu sei estar contente, eu sei estar alegre, isso não me para, eu continuo indo para a igreja da mesma maneira, ouvindo a palavra da mesma maneira, eu continuo contente, eu acordo todos os dias, o Senhor é o Deus que me dá o ar que eu respiro, sabe? E você não deixa aquela situação lhe paralisar. Esse é o seu Senhor, que em meio à escassez, que em meio à limitação, Ele continua com você. Ele nunca te deixa. Ele não falha. Sabe, no mundo, as pessoas que não têm Deus, elas não conseguem passar por situações difíceis e ficarem contentes, alegres, em paz. Aquelas situações tiram a paz dela. E elas ficam logo em desespero, depressão, ansiedade. Mas nós, que somos ovelhas do bom pastor, e em meio a situações difíceis, por mais que às vezes o dinheiro que você estava precisando não chegue, você está em paz e alegria. Porque o Senhor é o seu pastor e Ele não lhe desampara. Em outros momentos, você vai estar precisando de algo e o Senhor vai levantar o suprimento. E aquele valor vai chegar e vai continuar tudo bem. Mas no momento que isso não tiver, querido, não deixe a sua fé ser abalada. Sabe? Me diga uma pessoa que andou sobre a terra. Se o apóstolo Paulo, né, que viu o próprio Deus, o próprio Jesus, né, ele que recebeu revelação do próprio Jesus. Se ele mesmo andou em situações de necessidade, porque a gente às vezes tem expectativa de que a nossa caminhada cristã, depois que a gente nasce de novo, vai ser tudo tranquilo, tudo de bom, tudo de favorável. Eu vou te dizer uma coisa, eu passei por situações de necessidade financeira que às vezes me deixavam um pouco limitada no que eu queria viver, sabe? Mas eu não deixei aquilo me parar. E quando eu venci aquela situação na minha vida, outras faltas começaram a surgir, não financeiramente. Mas começaram a existir faltas de... O termo certo não seria falta, mas dificuldades em outras áreas. Que eu precisava romper comigo mesmo, em fé, e passar por aquilo. Vamos continuar, que isso vai ficando mais claro. No versículo 2 diz, Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para junto de riachos tranquilos. Na versão Almeida atualizada diz que Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para águas mansas e tranquilas. Agora deixa eu te trazer um contexto. Eu queria trazer imagens, mas eu não consegui. Então eu vou falar e você vai usar toda a sua criatividade para conseguir pensar comigo e visualizar isso. Quando a palavra de Deus foi escrita, principalmente aqui em Salmos, pelo rei Davi, ela não foi escrita no contexto ocidental. Ela foi escrita no Oriente Médio, com a cultura deles, com o contexto deles. Né? É lá que fica Jerusalém, no Oriente Médio. Então, assim, o contexto deles estavam lá. É um pouco diferente do que nós vivemos aqui na nossa cultura. Então, para a gente entender um pouco melhor o que ele estava querendo dizer, a gente vai precisar compreender um pouco mais a cultura deles. Né? E quando a gente vê... Falando sobre pasto, acho que não foi somente eu, mas eu tinha uma visão de uma fazenda, com um mato bem verde, com um curral assim, cheio de ovelhas, né, com ovelhas lá que elas tinham o próprio alimento delas lá, né, e que elas passavam o dia todo lá se alimentando. Mas, na verdade,
a gente vê que no Oriente Médio é um pouco diferente essa realidade. Os pastores de ovelhas lá, eles moram em um lugar e eles todos os dias precisam sair das suas casas, passar por desertos, porque eu não sei se você sabe, no Oriente Médio tem muito deserto, para encontrar um lugar que tenha alimento fresco e água. E a gente vê aqui, por exemplo, na verdade, estudiosos falam que existiam o aprisco das ovelhas, o lugar onde as ovelhas ficavam guardadas, e existia um lugar chamado oásis. Eles conheciam como oásis. Esse oásis era um lugar que tinha alimento, né, existia a vegetação para a ovelha se alimentar e tinha água. E eles precisavam passar por desertos para poder chegar ao oásis. Nós vemos a Bíblia relatando isso no próprio rei Davi, quando o profeta foi ungir o rei Davi como rei de Israel. Ele diz que ele chega na casa do pai do rei Davi e encontra todos os seus irmãos, mas Davi era o pastor de ovelhas da família. E Davi estava longe, cuidando das ovelhas. Ele tinha levado as ovelhas para pastar. E eles precisam esperar Davi vir de onde estava, para chegar até lá, e ele ser ungido como rei. Então, assim, o contexto não é tão simples aqui. Não é como nós vemos na nossa cultura aqui. Imagina você passar por desertos para poder encontrar alimento. E aí você entende um pouco sobre essa questão de nada me faltará. Às vezes você está passando por situações difíceis, mas o Senhor nunca vai te deixar desamparado. Sabe? Às vezes não vai chegar na hora que você precisa, ou na hora que você, na verdade, na hora que você deseja, mas vai chegar na hora que você precisa. Você vai passar por uma trajetória que às vezes vai requerer de você mais empenho, mais perseverança na sua própria fé. Mas você vai chegar no lugar de provisão. E esse era o contexto que estava sendo escrito aqui. O Senhor é o seu pastor. E às vezes a gente tende a passar por um momento de dificuldade e as coisas não chegam na hora que a gente quer. E a gente pensa, meu Deus do céu, o Senhor já não é mais meu pastor. Porque eu estou orando incansavelmente, porque eu estou declarando a palavra. Já faz meses que eu declaro a palavra e a minha situação financeira não muda. Faz meses que eu declaro a palavra sobre a minha cura e ela não muda. E a gente fica lá, bambeando na nossa fé. Mas sabe, o Senhor é o bom pastor. E Ele vai providenciar no momento correto. Não deixa a sua fé desfalecer. Sabe? Mesmo quando não há o suprimento que os nossos próprios olhos podem ver. Mas Ele diz que a gente pode andar contente e alegre. E a provisão vai chegar no momento oportuno. Então isso requer de nós, como ovelhas do bom pastor, sermos pacientes, sermos perseverantes, para podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem. No verso 3, uma coisa interessante sobre Cristo ser o nosso bom pastor, ainda no verso 2, ele diz que nos leva a junto de águas de descanso. E se você for entender um pouco sobre a questão da ovelha, a ovelha não toma água em águas turvas. Ela gosta de águas tranquilas para beber água. Então precisava ser um lugar tranquilo. E às vezes, os próprios pastores de ovelha não encontravam lugares tranquilos. E sabe o que ele fazia? Eles encontravam poços e eles faziam bacias, tipo bacias, e eles tiravam a água do poço e colocavam lá para a ovelha beber. Eu já vi imagens e tudo de pastores que pegavam garrafas, colhiam a água e ia na boca da ovelha, para não deixá-la desfalecer em meio a um deserto. Sabe, o Senhor é esse Deus para você e para mim. Às vezes as águas vão estar um pouco turvas, não vão ser confortáveis, mas Deus é tão misericordioso com a nossa vida. Ele é tão bom conosco que Ele vai lá, colhe a água e vem dar na sua boca. Ele providencia, sabe? Não existe dificuldade para o nosso Deus que paralise Ele de alcançar as nossas vidas, de manifestar o suprimento para as nossas vidas. Vamos continuar. No verso 3 diz o seguinte: renova as minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça. Assim Ele honra com o seu nome. Né? Na versão Almeida atualizada diz: refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome.
Justiça aqui é a palavra retidão. Então, o próprio Senhor vai te conduzir pelo caminho de retidão. E sabe por que ele faz isso, querido? Para honrar com o próprio nome dele. A Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que você se entrega para o bom pastor, ele vai te conduzir em retidão só para honrar o próprio nome dele. Porque ele vai fazer questão de provar que ele não volta atrás. E se ele prometeu te conduzir nesse caminho de retidão, de justiça, ele vai te conduzir. Amém? Vamos continuar. Eu preciso ser rápida. No verso 4 diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo. Pois tu estás comigo, ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. E sabe de uma coisa, trazendo para o contexto do Oriente também, vales lá, no meio do deserto, existiam vales. Né? E quando ele fala aqui, estudiosos dizem que quando ele fala, o rei Davi fala sobre o vale da sombra da morte, ele está se referindo a um vale literal para usar ele de exemplo para algo espiritual. Você vê que ao longo do capítulo inteiro aqui, ele está usando analogias. Ele está pegando realidades naturais para te fazer compreender algo espiritual. Por exemplo, um pastor e um rebanho de ovelhas. É algo natural. Mas ele está te fazendo compreender quem ele é e quem você é nele. E aqui é da mesma maneira. Quando o rei Davi se refere ao vale, alguns estudiosos dizem que ele estava usando a própria figura de um vale que se chamava Adumim. Esse vale era um vale que ligava Jerusalém a Jericó. E ele tinha cerca de 27 quilômetros de distância. E não só isso, ele tinha uma depressão de 1.000 quilômetros. Então era um vale muito profundo. E sabe, eu não consegui, eu queria lhe mostrar a imagem desse vale. Você pode pesquisar ele na internet e você vai ver que tem um vale muito profundo e ao lado dele tem um caminho, que é por onde os viajantes percorriam. E os pastores de ovelha também passavam por lá. E sabe, quando você vai começar a estudar o comportamento de um pastor de ovelha, você sabia que a ovelha só responde à voz do seu próprio pastor? A ovelha não é um animal sociável. Ela cresce com um único pastor. E ela só responde à voz daquele próprio pastor. Então, quando os pastores estão percorrendo por esse vale, eles fazem lá, falam as falas dele, e as ovelhas ouvem, compreendem o que o pastor quer dizer, e elas entram em filas. E tem foto disso também, se você pesquisar, você vai ver. Elas entram em filas e percorrem aquele estreito caminho, correndo o risco de cair no vale. Mas porque elas compreendem as instruções do seu pastor, elas fazem aquele trajeto em segurança. Sabe, Deus é esse bom pastor na sua vida. Ele vai te fazer passar por lugares de perigo. Sabe, eu não estou falando isso só naturalmente. Às vezes você vai passar por lugar de perigo. Você vai estar permeando uma depressão. Você vai estar permeando uma vida de ansiedade. E o Senhor vai te puxar de lá. Ele vai te tirar desse lugar. Você vai estar prestes a cair num vale de problemas financeiros, de problemas familiares, mas se você confiar no seu bom pastor, ele vai te tirar daquela situação. E aí ele ainda fala o seguinte. Deixa eu voltar aqui. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, o pastor tinha uma vara e um cajado, quando você começa a estudar na cultura deles. Ele tinha uma vara que ela servia para espantar animais que estavam querendo atacar o rebanho dele, ou quem estivesse querendo pegar alguma ovelha, ferir alguma ovelha. E também servia para corrigir as próprias ovelhas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar sobre o cajado. Não sei se você já viu, mas o cajado de um pastor de ovelhas, ela é reta e na ponta de cima ela tem uma curvatura. Sabe? E essa curvatura era usada para puxar as ovelhas para perto.
Então, quando a ovelha estava se distanciando do rebanho, o pastor, muito sábio, muito sensato, pegava a sua vara e trazia ela para perto. Sabe, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, constantemente, Jesus está fazendo isso com a nossa vida. Às vezes a gente está prestes a pegar um outro caminho, uma outra rota. Mas o Senhor, muito sábio, muito amoroso, muito bondoso com a nossa própria vida, com o seu cajado nos traz para perto. E sabe, não só isso, mas ele também tinha uma vara. E a vara é a figura da correção. Não só da proteção para nos proteger de inimigos, mas da correção. Sabe? E aqui eu vou ser muito cuidadosa em falar isso, eu preciso que você preste bem atenção para você não me interpretar errado. Mas tem histórias de pastores de ovelha no Oriente Médio, que a ovelha sempre se perdia do rebanho, sempre ia para longe. E aquele pastor uma vez pegou aquela ovelha e ele foi lá, calma, não jogue pedra ainda. E ele foi lá e quebrou a pata daquela ovelha. E ele mesmo começou a fazer a atadura daquela pata, fazer o reforço dela. E colocou aquela ovelha para conviver novamente com as outras. E alguém questionou ele de por que você está fazendo isso? E ele foi lá e disse, essa ovelha sempre sai de perto do rebanho. Ela sempre se perde. Eu sempre preciso ir atrás dela. E ela foi ferida, mas ela vai se recuperar. E essa atadura vai fazer com que ela não consiga ir muito distante. E com isso, querida, eu não estou querendo dizer que Deus às vezes vai lhe ferir, vai lhe pôr uma doença, vai lhe matar. Não, esse não é o nosso Deus. Mas às vezes nós somos privados de coisas que a nossa própria carne se alegraria, para que nós não nos desviemos do caminho, de perto do bom pastor. Sabe, eu não estou dizendo que Deus vai te pôr uma doença para te deixar perto dele. Eu estou te dizendo que às vezes Deus vai dizer para você não fazer certas coisas, só para você não se desviar do caminho. Esteja atento à voz do seu bom pastor. Ele vai te guiar pelo caminho correto, pelo caminho de retidão e de justiça, para que você consiga chegar no lugar de segurança. Mas se às vezes a gente ficar dando ouvido a tudo que vem de fora, a todo o conselho, a tudo que é prazeroso do mundo, a gente vai pegar outras rotas. Mas Deus hoje está querendo mesmo te trazer para perto, sabe? E dizer assim, às vezes vai ser doloroso abrir mão de certas coisas. Não vai ser confortável, não foi confortável para aquela ovelha estar com a pata machucada. Mas aquilo manteve ela no caminho correto. Abra mão das coisas que o diabo tem te oferecido, para te manter longe da palavra de Deus, para te manter longe dos caminhos dele. Sabe, seja sábio e ouça a voz do seu bom pastor. No verso 5, diz, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O seu bom pastor é aquele que venceu por você. Jesus Cristo venceu na cruz por você. Sabe? E uma vez que Jesus venceu na cruz por você, ele preparou um banquete. Quais são os seus inimigos? É a falta? É a fome? É o perigo? É a espada? É dificuldade financeira? É dificuldade familiar? É um filho desviado? Quais são os seus perigos? Quais são os seus inimigos? Sabe, Deus está preparando um banquete para você. Deus está preparando um banquete para você na presença dos seus inimigos. Banquete significa fartura e abundância. Sabe, banquete não é só uma refeição. É muita comida em ampla e suficiência. Sabe? E Deus está preparando esse banquete para você estar perante os seus inimigos, mostrando, esse é o meu bom pastor. Esse é o meu bom pastor, ele me traz o suprimento, ele me traz a vitória. Eu consigo vencer na força do meu Deus. Não é na minha própria força. E ele ainda diz que ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Ele está trazendo essa analogia aqui de algo em abundância. Sabe? Está trazendo a analogia de algo que vai ser muito, não é pouco. Não é só aquilo que você precisa para aquele exato momento. Deus está te dando em abundância. Deus está te fazendo transbordar.
porque Ele é esse bom Pai. A natureza do bom Pai é misericórdia, é bondade, é amor para com sua própria vida. Nós vemos isso, esses aspectos na vida de um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas não cuida das ovelhas de toda maneira. Ele ama as ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma única. Sabe, um pastor de ovelhas, ele precisa cuidar das ovelhas desde pequenininho. Então é muito comum você ver no Oriente Médio sempre um pastor, um pastor de ovelhas, já um homem formado, adulto, grande, e uma criança junto com ele. Porque às vezes o pastor de ovelha vai precisar se ausentar. E as ovelhas só vão obedecer aos comandos de alguém que elas tenham confiança. Sabe, você só vai encontrar confiança no próprio Deus. E você precisa estar atento à voz dele, porque como ovelha do bom pastor, você precisa responder somente à voz dele. A gente vai ver isso mais na frente, no Novo Testamento. E a Bíblia diz, certamente, no verso 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu acredito que aqui você já entendeu bastante sobre como funciona esse relacionamento de pastor e ovelha. Mas, frisando pontos aqui, nós vemos em Salmos 23 que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele se coloca em situações de perigo, muitas vezes, para resgatar suas próprias ovelhas. O bom pastor tem comunhão e intimidade. Veja, não é qualquer pessoa. É alguém que tem relacionamento. As ovelhas obedecem à voz de quem elas conhecem, de quem elas sentem segurança. Então, o pastor não é qualquer pessoa, ele tem relacionamento com as suas ovelhas. E Deus, e Jesus Cristo, é esse bom pastor. Ele não espera te ver esporadicamente. Ele não espera te ajudar de vez em quando. Ele quer ter um relacionamento com você. E sabe, é nesse relacionamento que você vai desenvolver confiança em Deus. Amém? O terceiro aspecto que nós vimos em Salmos 23 diz que o bom pastor livra as ovelhas de perigos, lobos e ladrões. Esse é o Deus que vai te conduzir em livramento. Eu não sei quais são os próximos desafios que vão surgir com a sua vida. Eu não sei quais são os próximos inimigos que vão se levantar contra você. Mas o seu Deus, Ele é o bom pastor. E Ele vai te livrar deles. Amém? Não desanima. Porque às vezes as coisas não acontecem no seu tempo, na sua maneira. Porque se você confiar no seu bom pastor, você sabe que Ele nunca vai lhe desamparar. Amém? E o quarto ponto que nós vemos é que o bom pastor ensina o caminho de segurança para as ovelhas. Ele vai te conduzir em caminhos de justiça, de retidão. Ele vai te ensinar o caminho certo. Então, querido, hoje eu vou te desafiar mesmo a viver cada dia mais uma vida de confiar no seu bom pastor. Nós podemos duvidar de qualquer pessoa, mas do próprio Deus nunca podemos desconfiar. Não confiar na palavra dele. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu até o próprio filho dele para morrer na cruz. E ele cumpriu com isso. Por que você acha que em algum momento ele vai te desamparar? Porque você acha que em algum momento você vai estar se sentindo em situação de falta e que ele não vai te ajudar? Ou em uma situação, em um obstáculo que seja tão grande para que ele não consiga fazer algo? Sabe, às vezes é de cura que nós precisamos e nós ficamos, sabe, duvidando da capacidade do próprio Deus de realizar algo. Querido, tenha relacionamento com o próprio Deus, que você vai aprender a confiar nele. Você vai ver que ele nunca vai te desamparar. Amém? Lucas 15, no versículo 1, o Senhor fala da parábola da ovelha perdida. Vai lá comigo rapidinho, nós vamos ser rápido lá. Lucas, no verso 15, a partir do versículo 1. E aqui diz o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar.
Os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas perder o que há, e se uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará até a perdida até encontrá-la? E quando encontrá-la, ele a carregará alegremente nos seus ombros e a levará para casa. E aqui nós vemos a figura de amor do próprio Deus. Sabe? Eu não sei você, mas largar 99 para ir atrás de uma, em lugar de perigo, e trazer ela no seu próprio colo, para promover descanso, para promover segurança. Isso é amor com sua vida, é amor com a minha vida, amém? Quando chegará, reunirá seus amigos, seus vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem 100 ovelhas, uma se perdeu, aí você vai se colocar em lugar de perigo para encontrar ela. Naturalmente, olhando pelo olhar do mundo, não é mais fácil você ficar com as 99 e você ainda vai estar em vantagem. Só se perdeu uma. De 100, só se perdeu uma. Se eu ficar com 99, eu ainda tenho a maioria, eu não vou sair num prejuízo. Mas o Senhor não é esse Deus. Ele é o seu bom pastor, ele não é qualquer pastor. Sabe? Ele se importa com a sua vida. Você não é mais um número. Você é um filho. E ele se importa em cuidar de você, em te suprir. Eu quero mesmo que você nessa manhã, assim como eu, fortaleci em mim essa consciência. Você não está lidando com um Deus carrasco, que está esperando a oportunidade de lhe machucar, de lhe ferir. Não, o seu Deus é um Deus bom. Ele enviou o próprio Filho, e Jesus Cristo hoje te permite viver e desfrutar de toda a bondade de Deus sobre sua vida. Vamos continuar. Vai comigo lá para João, no capítulo 10. E aqui o apóstolo João vai trazer mais uma vez essa imagem de Deus como seu bom pastor. E você como a ovelha do rebanho dele. E diz assim no versículo 1: eu lhes digo a verdade, quem entrar no curral de ovelhas às escondidas, deixa eu ler nessa outra versão. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é um ladrão e salteador. E aqui eu vou começar a construir com você uma outra imagem. Sabe? Eu não sei se você já viu a imagem de um aprisco. Como eram os apriscos de antigamente. Mas eles eram como se fosse um muro de pedras construídos, às vezes em forma de quadrado, às vezes em forma circular. Mas sabe uma coisa interessante desse aprisco? É que ele não tinha porta. Ele tinha abertura, mas ele não tinha uma porta que fechasse o aprisco. Sabe, o pastor colocava as ovelhas lá dentro, e quando vinha o período da noite, ele ia dormir, e ele era a porta do aprisco. Ele ficava lá, e se tivesse como mostrar, eu ia lhe mostrar uma imagem de exatamente como funcionava. Ele se sentava naquele aprisco, para não permitir que nenhuma ovelha saísse do aprisco, e não permitir que ninguém entrasse pela porta, para roubar, para matar as ovelhas, para ferir as ovelhas dele. Certo? E aqui nós vamos ver essa imagem sendo ilustrada para nos fazer compreender algo espiritual. Eu lhes digo, quem entra no curral, eu vos digo, quem não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, ele é ladrão e salteador.
Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e elas a chamam pelo nome, e as suas ovelhas se conduzem para fora. Aqui ele está ilustrando a imagem de um pastor tirando as suas ovelhas do aprisco. E eu tinha um vídeo que eu queria passar para vocês, mas depois você vai lá no Google e procura, para você ver como é interessante. Tem um vídeo na internet que é um teste. Então tem um rebanho de ovelhas presas lá no aprisco, e eles fazem um teste com 4 pessoas. A primeira pessoa não é o pastor daquelas ovelhas, e ela chega lá e ela começa a gritar e chamar as ovelhas. E as ovelhas, da maneira que elas estão pastando, elas ficam. Nenhum mé elas fazem. Elas permanecem lá intactas, pastando. Aí eles trocam a pessoa, já que o problema era aquela pessoa, vamos ver outra pessoa, que também não é pastor de ovelhas. E ele coloca aquela pessoa, não é pastor daquelas ovelhas. E ele coloca aquela pessoa, e aquela pessoa fica lá gritando, chama, e as ovelhas nada. Da mesma maneira que elas estavam. Ele coloca uma terceira pessoa ainda, e ela chama, e aquelas ovelhas não se mexem. É incrível. Mas quando ele coloca o pastor delas, ele começa a chamar elas. E elas automaticamente começam a se locomover e se aglomerar ao redor do seu pastor. Gente, essa analogia que a Bíblia está trazendo aqui. Ele diz: a esse porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chamando elas pelo nome, e as conduzem para fora. As ovelhas obedecem à voz do bom pastor. Elas confiam nele. Vamos continuar. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Tem um outro vídeo também, que o pastor vai atravessar com um rebanho de ovelhas por uma BR. E ele desce com elas de uma parte mais alta, e ele fala lá na língua deles, na língua dos árabes. E ele fala lá, e aquelas ovelhas automaticamente param, todas juntas. Elas nunca andam dispersas, separadas. Sabe? E elas param, e aquele pastor verifica se está vindo carro de um lado, carro do outro. E aí, quando ele vê que está seguro, ele fala de novo com as ovelhas. Elas compreendem o que ele está querendo dizer, e elas começam a atravessar. E ele vai adiante delas, e elas seguem ele. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca tente andar na frente do próprio Deus, nem na frente do próprio Jesus. Ele que vai te conduzir. É Ele que vai à frente. É Ele que vai te levando. Sabe outra coisa interessante que nós vemos nessas analogias? É que as ovelhas, elas sempre andam juntas. E quando elas se desgarram, quando elas se separam do rebanho, elas se colocam em situações de perigo. Sabe, o próprio Deus constituiu a igreja como esse lugar de arrebanhar pessoas. Esse é um lugar de segurança. Quando você está perto de um, de outro, que pensa, que age, que se conduz da mesma maneira que você se conduz, é um lugar de segurança. Todos conduzidos pelo próprio Cristo. Ele vai à nossa frente. É Ele, querido. O motivo da gente estar aqui nessa manhã é para conhecer mais dEle. Sabe? Não é para simplesmente adquirir as coisas que nós precisamos, porque se for isso, você trabalha, você conquista seu próprio dinheiro, vai lá no mercado e compra o que você quiser. Mas a gente está aqui para conhecer mais do Senhor. E a palavra dEle vai transformar as nossas vidas. E Ele vai sempre à nossa frente, nos guiando. E diz no versículo 4, depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas seguem porque conhecem a sua voz. No verso 5, mas de modo algum seguirão estranhos, antes seguirão dele, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. No verso 6 diz, Jesus propôs-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ela dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer novamente, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é aquele pastor que fica acampado na porta.
Sabe, aqui ele está falando também especificamente sobre salvação. Ele é o caminho até o Pai. Sabe qual é a maneira de nós adquirirmos salvação? Através de Jesus. Nós seremos redimidos. Nós somos redimidos, salvos. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Um reino que você não tem mais maldição, que você não tem mais falta, que você não sofre mais perigo. E Ele é essa porta, Ele é esse acesso para a salvação. Sabe, Ele estava falando isso aqui para essas pessoas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Sabe, essas pessoas que tentaram roubar as ovelhas, tentaram matar as ovelhas, elas não entraram pela porta, porque se fosse pela porta o pastor teria visto. Ele teria permitido. Mas elas pulavam os muros do aprisco, sabe? E tem casos lá no Oriente Médio que nesses muros de aprisco eles colocavam ganchos, arbustos e espinhos ao redor, porque quando alguém tentasse pular o muro para poder roubar uma ovelha, ela seria ferida. Então o pastor ia lá com todo cuidado e criava essa proteção ao redor dos muros para proteger as ovelhas. E aqui diz isso, no verso 8, todos que vierem antes de mim, quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Querido, tenha cuidado no que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Sabe, nem todas as pessoas que vão chegar para te aconselhar, para te dar uma palavra, são pessoas que vão estar com a motivação correta, movidas pela pessoa certa. Às vezes são pessoas que vão estar ali te dando um conselho que vai tragar a sua própria vida, que vai te levar a situação de desgaste, de desgraça em alguma área. Mas sabe, se for a voz do seu bom pastor, se você conhecer e tiver relacionamento com ele, você vai saber conhecer, reconhecer e vai dizer, esse conselho aqui vem do próprio Pai. Ele é para acrescentar, ele é para me proteger, ele é para me guardar. No verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa é a figura do nosso próprio Deus, de Jesus Cristo, como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, tem pessoas às vezes que vão te dar conselhos, que vão te instruir em coisas, que se o bicho pegar, ela sai correndo. Não sei se você já teve uma experiência na sua vida assim, de pessoas que estavam próximas de você, estavam te dando conselhos, estavam trazendo uma palavra e você achava que era para o seu bem. Mas na hora que o bicho pegou, essa pessoa correu de perto de você. E aqui ele vai falar sobre isso. Ele não é essa pessoa. Ele vai enfrentar com você. Sabe? Pode vir a situação que for, o desgaste que for. Ele é o bom pastor e ele nunca abandona uma ovelha. Ele nunca vai te abandonar. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Né? E essa aqui é exatamente, essa daqui não é o que nós vemos no nosso próprio Senhor, em Jesus Cristo. Ele se importa com você. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são de apriscos, deste aprisco. E essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Veja, ele está falando sobre alcançar outros. Ele estava falando sobre ovelhas desgarradas. E o desejo, isso aqui mostra o desejo do próprio Cristo, de alcançar elas.
Ele diz, ainda existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, não estão sobre o meu cuidado. Mas me importa conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um pastor, haverá um rebanho e um pastor. Haverá um lugar de segurança que Deus irá trazer às pessoas. Nós precisamos, sabe, aqui eu quero abrir um grande parênteses. Você está aqui nesse lugar. Você é membro dessa igreja. Nós precisamos ser esse lugar de segurança. Nós precisamos ser a extensão do próprio Deus para acolher e trazer para a segurança outras pessoas. E trazer elas para o amor, para o cuidado, para a misericórdia do próprio Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja com uma visão muito individualista. Mas esse não é o propósito. Porque o propósito de Deus ter criado um aprisco para cuidar das suas ovelhas é para estar conquistando, arrebanhando as que estão em perigo e trazendo para perto, trazendo para um lugar de segurança em que o próprio inimigo não pode tocá-las. Amém? A gente está finalizando. Verso 17 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a retomar, né? Para trazer mais ovelhas. Ninguém tira a vida de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho a autoridade para dar e eu tenho a autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi do próprio Pai. E aí o verso 19 e 20 diz: por causa dessas palavras houve outra dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: tem demônio, e perdeu o juízo. Um homem como esse perdeu o juízo para estar falando de uma coisa como essa. Por que os escutais? Mas existiam outros que diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cegos? Sabe, as pessoas aqui, nesse lugar, os judeus que estavam nesse lugar, eles tinham uma cultura e uma tradição em que muitas vezes o que o próprio Jesus falava era loucura para elas. E aqui eles começam a entrar em divisão. Uns começam a dizer: não, esse homem só pode ser louco. Mas outros começam a dizer: rapaz, meus olhos se abriram. Eu consigo enxergar o bom pastor. Pode um endemoniado, pode alguém que não vem de Deus abrir os olhos de um cego, trazer clareza, trazer vista, trazer entendimento? Não. Querido, algo que vem para te libertar, algo que vem para te salvar, algo que vem para te levantar, só pode vir do próprio Deus. Faz parte da natureza dele. Amém? E é isso aqui que estava sendo retratado. Então nós vemos aqui, para finalizar, que essa é a natureza do nosso Deus. Ele é esse bom pastor. Jesus é esse bom pastor que veio para nos livrar, nos guardar, nos salvar, nos proteger. Sabe, mas às vezes o fato de nós não termos relacionamento com Ele nos priva de desfrutar de toda a bondade que Ele tem. Mas sabe, Deus hoje está te chamando mais para perto. Eu não sei quais foram os caminhos que você andou percorrendo. Eu não sei se você estava perdido. Não sei se em algum momento você se desviou do rebanho. Mas Deus está te chamando nessa manhã, te trazendo para perto. Ele está pegando o cajado dele e te pegando de onde você está para perto dele. E com isso eu já quero aproveitar e saber se existe alguém nessa manhã que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E sabe, deseja desfrutar disso. Deseja ter esse bom pastor sobre a sua vida, cuidando de você, te livrando. Se existe alguém aqui, levanta sua mão para eu ver. Se por acaso você andou distante. Se por acaso você andou distante do bom pastor, longe do aprisco dele, longe do lugar de descanso, do lugar de proteção, e você queira nessa manhã retomar isso, Ele está te chamando. Ele está te puxando com a vara dele para te ter perto. Ele está interessado na sua vida. Existe alguém aqui nessa manhã?
Amém. Eu creio que são todos salvos. Caso você não queira levantar e vir aqui na frente, depois você pode nos procurar. A gente vai conversar com você. Mas sabe, queridos, vigia, sabe? Para que você não ande distante dos caminhos do Senhor. Lá fora você não vai ter algo bom, de proveito. Mas é só no caminho do Senhor que Ele vai te conduzir em retidão. Amém? E é isso que eu tinha para essa manhã. Eu espero que você tenha sido abençoado. Guarda essa palavra no seu coração. Nos momentos de dificuldade e aflição, lembra, Ele é o meu bom pastor. Ele está sobre a minha vida, cuidando de mim, me guardando, me livrando, me suprindo. E tudo que você precisar, Ele vai proporcionar no momento oportuno. Seja perseverante e confie. Amém? Amém. Amém. Bênção demais. Você recebeu algo essa manhã acontecendo. Então é motivo de nós nos alegrarmos. São 6 pessoas que se decidiram pelo Senhor, que vão estar conosco no céu, que vão caminhar conosco. E nós nos alegramos por esse momento de conquista. Amém? De celebração mesmo. Amém? Nós vamos ter esse momento aqui agora. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até onde... Você pode ficar de pé, querido, nessa manhã. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso e glorioso, Pai. Obrigado por essa oportunidade de testemunhar, Pai, junto com os nossos irmãos, essa celebração, essa entrega, essa anunciação pública, que uma vida ou várias vidas foram mudadas. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo poder transformador dela. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso bom pastor e tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós te agradecemos, Pai, por essa bondade e essa fidelidade que vem até nós diariamente, continuamente. E nós te agradecemos, Pai, por esse novo tempo que se estabelece a partir de agora. Pai, muito obrigado por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Celebre esse momento tão maravilhoso. Pode sentar. E tenha, por motivo de grande alegria, ver os seus irmãos anunciando essa nova etapa e essa nova fase da vida. Amém? Vamos começar. A bondade de Deus és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão... Nome da irmã? Daniela Alvarenga Melquiades. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim, Você já fez Jesus como Senhor da sua vida? sim. Mediante a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Sim. Você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, mediante a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Meu nome do irmão. Fabiano da Silva. Fabiano, você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim, Senhor. Você já fez Jesus como Senhor da tua vida? Sim. Então, mediante a tua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Qual é o nome do irmão? Caio Gabriel Pereira de Souza. Caio, você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Creio. E você já fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Já. Então, mediante a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. O nome do irmão. Davi da Costa Silva. Você crê, Davi, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim. Você já fez Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Mediante a tua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Qual é o nome da irmã? Daniele ressuscitando Saraiva. Daniele, você crê que Deus levantou a Jesus dentre os mortos? Sim. E você já fez Ele como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então é mediante a sua confissão de fé que nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nós que estamos aqui, a gente recebe uma descarga de emoção, mas de grande alegria, porque vemos e ouvimos e estamos presenciando e testemunhando histórias mudadas por causa da palavra. Então aqui eu motivo a você, como foi ministrado agora, que sejamos esse lugar de segurança para trazer outros para esse mesmo lugar. Eu ouvi uma frase e eu tenho ouvido e visto por algum tempo que diz que o evangelismo nada mais é do que um mendigo anunciando a outro mendigo aonde encontrou pão. Nós precisamos anunciar onde a gente está sendo alimentado, aonde a gente está sendo suprido, que é por meio da palavra. Que nós possamos ser esse lugar de aprisco, esse lugar de segurança para trazer outras pessoas a ter essa experiência com o Senhor. E é papel da igreja, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Então que fique essa motivação e que nós possamos estar em breve. Talvez a gente já, a semana passada, estava determinando um dia para o batismo. Pode ser que esse protocolo seja quebrado, porque a gente vai precisar fazer um batismo antes. Um batismo antes de uma data prevista por causa da grande multidão que virá para a palavra. E nós somos esses agentes propagadores da palavra. Amém, amados? Então, que nós possamos continuar sendo abençoados na prática da palavra e que mais batismos venham a ser celebrados em nosso meio por causa dessa grande multidão que está sendo alcançada com a palavra. Sejam abençoados na prática da palavra.